Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula de trabalho e conclusão de curso para o P9 Noite. Sejam bem-vindos a mais um semestre. Pessoal, vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube para que vocês possam rever e os colegas que não estão presentes assistir? Sim, pode. Sim, pode. Ok. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, né, quero parabenizá-los pela garra que vocês tiveram o semestre passado, né, com a disciplina de projetos de conclusão de curso, que por questões, né, de mudança, de mantenedora, organização acadêmica, a gente começou as atividades de EAD, né, com pouco tempo para ser concluída, né, geralmente começa-se após um mês de início das aulas, mas a gente acabou iniciando ali, né, na segunda semana de outubro, mais ou menos, e aí vocês tiveram um tempo muito restrito para conseguir, né, finalizar a disciplina e, no caso de projeto de conclusão de curso, era a elaboração de um resumo expandido. Então, eu sei que vocês tiveram muita dificuldade, né, um reflexo foram os trabalhos que foram apresentados. Então, a gente teve desde trabalhos muito bons, mas também a gente acabou tendo trabalhos que a gente viu que teve uma dificuldade maior na construção. Bom, de certa forma, algumas desse decréscimo, vamos dizer assim, de pontuação, foi por culpa do próprio aluno. Calma aí, vou explicar. Como assim, né? Vocês devem estar perguntando. Lembram que no início do semestre, da disciplina de EAD, a gente vinha conversando, né, lá no grupo, tanto do WhatsApp quanto depois quando fizeram o chat, eu enviei o material que tinha toda a norma do projeto, vocês lembram? Do resumo expandido? Sim. Sim, professora. Então, lá tinha, né, tudo que deveria ser feito. Começando, né, pelo título, o nome de vocês, as informações dos dados de vocês, né, quem era aluno, quem era orientador, palavras-chave, aí vinha a introdução, aí vinha o conteúdo do projeto em si, né, do trabalho em si. A introdução, aí contextualização, justificativa, pergunta, hipótese, objetivos, isso tudo, né, dentro da introdução, separado por parágrafos, aí vinha metodologia, resultado de discussão, agradecimento, referência. Tudo estava lá na norma. Tinha lá o modelo pronto. E aí teve aluno que, não sei se é um de vocês que está aqui presente agora, que criou um modelo, Deus sabe de onde. Não seguiu nada daquilo que tinha sido na questão de estrutura, né, de formatação, do que tinha sido solicitado. E aí, com isso, a gente acabou, né, tendo um prejuízo, esse aluno, um prejuízo em relação à nota, tá certo? Mas muitos de vocês tiveram, né, como é que chama? Condições, né, de desenvolver um bom trabalho, mesmo, como eu disse, com essa questão do tempo sendo um pouco mais restrito, tendo essa questão da própria pressão que vocês colocam, né, em relação à construção de trabalho de conclusão de curso, né, seja ele monografia, artigo, né, seja lá qual for o modelo. Então, vocês costumam colocar uma pressão muito grande, e eu tentei, na medida do possível, né, de forma, não foi nem remota, né, de forma da disciplina EAD, com as aulas gravadas, está passando para vocês o conteúdo para que vocês conseguissem elaborar isso. Não é à toa que eu priorizei, porque a gente, da mesma forma que vocês receberam a informação, nós professores também recebemos a informação para poder preparar o material para as aulas. Então, eu priorizei a disciplina de projeto e conclusão de curso, porque as demais era assim, os alunos tinham outros materiais que poderiam estudar, conseguir fazer uma prova. Mas para vocês, não, vocês iriam construir, né, um trabalho do zero. E aí, realmente precisava ter logo as aulas, as informações para poder fazer a execução desse trabalho. Lógico que isso depende também de cada aluno. Eu sei que tinha aluno que, tipo, já na última semana de entrega, né, faltando uma semana para ter a entrega, não tinha assistido às aulas,
né? Então, é lógico que vai ter mais dificuldade, né? Então, a gente precisa também, né, assumir a responsabilidade das nossas falhas, né, quando isso acontece. Então, como eu disse, eu tentei ao máximo ajudá-los com as aulas para que vocês pudessem ter o conteúdo o mais rápido possível e assim ter menos prejuízo em relação à informação, né, que vocês teriam para conseguir construir. E aí eu pergunto para vocês, antes de eu começar a falar como que vai ser a disciplina esse semestre, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no semestre passado? Só que aí, antes de vocês falarem, lembrando que, pelo menos a princípio, né, a nossa aula essa semana vai ser remota e na próxima semana a gente passa a ter nosso encontro presencialmente. Então, muitas dúvidas que vocês tiveram, né, a gente vai ter essa conversa de presencial que vai facilitar. Então, quem quiser falar, levanta a mãozinha, tá? Tem um ícone, né, com um bonequinho com a mãozinha assim, aí é só vocês clicarem e escolher a mãozinha que aparece aqui para mim, e aí eu vou chamando na ordem, para que vocês me digam qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram, e com isso, né, para eu tentar fazer com que durante o semestre vocês possam estar vencendo essa dificuldade, né, e que no final desse semestre vocês tenham desbloqueado isso e para trabalhos futuros também vocês consigam fazer, né, com a qualidade melhor. Pode falar, Alice. Gente, se vocês puderem ligar a câmera, eu agradeço, porque é horrível ficar falando para uma tela sem ninguém. Pode falar, Alice. Obrigada, Michele, por ligar a câmera. Alice também, obrigada. Liga o microfone, Michele. Michele não, Alice. Foi a questão do tempo e isso aí. também de não saber nada, começar do zero mesmo, porque a gente não tinha noção de nada. Uhum. Pelo menos a minha dificuldade foi essa. Não, mas aí depois das aulas, não é? Porque no início eu sei que eu acho que se brincar 90 a 95% da turma nunca tinha feito um trabalho, nem sequer para jornada, né? Um trabalho científico nos moldes mesmo da escrita científica. Então, sei que era uma dificuldade, é uma dificuldade da maioria dos alunos que chegam nas disciplinas de TCC, né? E vocês tiveram metodologia do trabalho acadêmico e da metodologia da pesquisa científica, né? Para poder chegar no projeto de conclusão de curso. Só que, como a gente falou, o tempo foi algo crucial, né, para, vamos dizer assim, surpresa para a gente. Para aumentar a dificuldade, a pressão, né, tanto pressão psicológica quanto de concluir, demais, né, dentro do prazo. É uma coisa inexplicável. A grande boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. O que foi que tu disse? Não entendi. A grande dificuldade, professora, além do trabalho já ser uma coisa complexa e coisa nova para nós, não é? O feedback de alguns professores deixou a desejar, sabe? No caso, você está falando dos orientadores ou dos professores de EAD no dos geral? Orientadores, Sim. Que não foi o meu caso, graças a Deus. Mas alguns colegas graças a Deus, esse também não foi o meu caso. Sim. Mas teve gente que sofreu e penou, sabe? Realmente. Nem o meu, a minha equipe também não foi, não. A gente tinha reunião até de 10h30 da noite. Era. A professora ligava a chamada de vídeo no carro para tirar nossas dúvidas. Peraí, gente, levanta a mãozinha, porque senão fica todo mundo falando ao mesmo tempo. É porque a mesma que está falando, a gente fez junto. Aí a Buscar está dizendo que a nossa orientadora, quando a gente precisava, ela estava dentro do carro, ela fazia chamada de vídeo e nos orientava. Chegasse em casa, mesmo 10 horas da noite, 10h30, ela ligava e eu estava fazendo. Então, em relação a isso, vou só silenciar aqui todo mundo rapidinho, porque tem alguém que está dando alguma interferência. Em relação a essa questão das orientações, lógico,
isso é normal até nos TCCs mesmo, tá? TCC1, TCC2, às vezes tem um ou outro aluno que sente essa dificuldade por causa da orientação. Às vezes não é nem pela questão do professor, né? Às vezes foi o semestre que foi muito carregado para o professor, né? Então é relativo isso, mas eu sei sim que houve dificuldade. Eu não lembro agora quem foi, lógico que eu não ia estar expondo o nome agora, né? Mas como vocês foram alunos presenciais meus, vocês sabem que eu tenho dificuldade imensa com o nome, mas teve não lembro se foi um grupo ou um trabalho individual que nem colocou orientação, que entregou no final sem orientação. Isso não poderia. Só que devido a ter sido um semestre atípico, né, muito corrido, tal, eu também, como depois fiquei sabendo que a gente ia ter, né, esse segundo encontro na disciplina nesse semestre, então eu disse, não vou, reprovar o aluno por causa dessa ausência de orientador. Querendo ou não, teve as aulas, né, então não ficou 100% desassistido, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, na época que eu fiz meu TCC na UFPB, não existia aulas de TCC, né? Mesmo quem está nas disciplinas presenciais tem aula, e vocês tiveram, né, na disciplina EAD. Na minha época não tinha aula de jeito nenhum. Era só você escolher um orientador, e aí você e o orientador, se vira para construir. Na verdade, era o aluno se vira para construir, porque os professores não explicavam nada de estrutura, tudo. Explicava, ajudava só com a questão do conteúdo mesmo, e olhe lá, dependendo do orientador. Então, vocês, querendo ou não, vocês não ficam 100% desassistidos, porque tem aula, então tá tendo, né, um direcionamento. Quem quiser, por favor, liguem a câmera, tá? Já pedi. Tá a Michelle aqui com a câmera ligada. E então, o que é que aconteceu? Como eu disse, existem semestres e semestres, né? O semestre passado, as turmas de TCC que se formaram eram muito grandes. Então, tinha professor que estava com, vamos supor, 15 trabalhos orientando. E como o TCC, né, ia ter apresentação oral, ia ter banca, né, tinha trabalhos que eram pesquisa de campo, então precisava de mais atenção. E aí pode, né, não sei qual foi a situação de cada professor, estou só dizendo algumas situações que ocorreram. E aí pode ter sido essa situação com vocês. E até porque também, por ser pouco tempo, né, vocês buscaram os orientadores em outubro para já entregar no final de novembro, na primeira semana de dezembro, acho que foi dia 3 de dezembro que vocês tiveram que entregar. Então, teve professor que disse que não ia ter condições de construir um trabalho do zero, né, junto com o aluno, se reunindo e tal, dentro desse período, e até nem aceitou a orientação. Eu acho que alguns de vocês, né, fizeram convites para alguns professores, e o professor disse que não ia poder estar fazendo essa orientação naquele momento, naquele semestre, né? Então, este semestre, sim, alguém quer comentar mais alguma dificuldade depois das aulas, tá, gente? Depois que vocês tiveram as aulas, qual foi uma outra dificuldade que vocês sentiram, né, em relação à construção? Vocês relataram a questão dos orientadores, mas eu estou falando de conhecimento mesmo, porque aí vou tentar, né, reforçar esse semestre, isso que ficou em dúvida. Lógico que durante as aulas, como eu falei, vai ficar mais fácil presencialmente, né? E aí? Alguém? Vocês não são caladinhos assim. Oi, Anália. Eu tô calado mesmo. Eu acho que também. Anália, teu microfone. Fala agora. Não tá saindo teu microfone, Anália. E agora? Agora sim? Bem baixinho. Eu acho que você coloca mais próximo. Sim, agora. Pronto, dá para ouvir agora.
Obrigada. Eu tenho uma curiosidade sobre a disciplina. Eu não sei se cabe agora perguntar. Não, antes de você perguntar, como que vai ser a disciplina agora, eu ainda vou falar, tá? Mas pode fazer essa dúvida. Eu estou bem curiosa, assim. A gente vai montar um outro TCC? A gente vai construir um outro projeto? Não, pode ficar tranquila quanto a isso. O que vocês fizeram vai ser usado esse semestre. Entendi. Mas a gente vai apresentar isso? Isso. Entendi. Calma, que eu vou falar com você. Licença. Professora, tem pessoas que estão tentando entrar e estão pedindo senha, outras que estão pedindo para ser aceito. Não apareceu para mim. Tá? Quem aparece aqui, eu aceito. Ó. Vou eu até acho que esse espelhar aqui minha tela. Esse pessoal que está pedindo senha é porque não está com o acesso que foi colocado no início do... que foi feito pela faculdade. Aí fica pedindo senha. Pela faculdade, é verdade. Ó, vocês estão vendo a minha tela? Então, onde tem aqui participantes, ó. Onde tem participantes, aparece aqui quando o aluno vai entrar. Alguns de vocês, como já tem o e-mail da Santa Emília, já entra direto, já está no grupo. Outros não. Se você tentar entrar com seu e-mail particular, aí vai aparecer aqui para eu aceitar esse aluno. Aí eu venho e aceito. Pode ver que não tem ninguém, ó, nem aparece aqui alguém e espera, tá? Às vezes é a internet do próprio aluno também, ele solicita, só que demora para chegar para mim. Por isso que, por enquanto, né, não tem ninguém e por isso eu não aceitei, certo? Se chega alguém, eu aceito. E ninguém está falando também no grupo, né, nada no grupo do WhatsApp. Tá bom? Certo, Bel? Quando aparece para mim aqui, eu aceito logo. Sim, senhora. Pronto, alguma... Ó, José Rubens apareceu agora. Deixa eu... Antes que ele saia... Ah, meu Deus. Só para vocês verem aqui a minha tela. Aqui, ó, aguardando no lobby, ó, José Rubens. Aí eu aceito. Certo? Quando aparece, eu aceito. Aí sai. Olha aí que sala chique é essa aí, hein? Sala de quê? A minha? A sua sala, né? Moderníssima. É outro patamar, meu irmão. É porque vocês não tiveram aula remota comigo, né? Diferente. É o quê, Cláudio? Isso é um estúdio. Diga, Léo, aí, professor. É uma coisa mais avançada. É meu estúdio mesmo. Aqui eu faço as aulas remotas. remotas. Você não sabe, não. Quem levava aquele radinho para dar aula já era diferente. Ai, meu Deus, aquele radinho dela era o terror, misericórdia. Nunca disse a ela, mas ela tá sabendo que eu não gostava daquele radinho dela. Por quê? Ah, tá. Não, dava uma dor no meu ouvido quando aquele dava a microfonia. Quando dava aquela... Era desgraceira. Mas era assim que eu preservava minha garganta. Do EAD, professora. É o quê, Cláudio? Voltando ao assunto aqui do EAD, se eu não me engano, e a turma pode me ajudar aqui a memória, que eu tô ficando velho, tô esquecendo das coisas. Depois do Covid, deu a bexiga. Eita, e afeta mesmo, viu, a memória? Metodologia, se foi no segundo período ou foi no terceiro período em EAD. Uhum. Eu detesto a EAD. Quem inventou, se eu pudesse matar, eu já tinha matado. Não vou... Porque, assim, é uma coisa que fica lá, ninguém tá para ajudar a gente, para tirar as dúvidas, muito diferente das suas aulas. Desde quando a senhora assumiu essa questão do EAD, que deixa as aulas gravadas e faz o feedback quando a gente pergunta e tira a dúvida, melhorou 100%, porque eu afirmo por mim, eu tenho quase certeza que a turma é do mesmo jeito. Que o EAD da antiga faculdade, para mim, eu não vou dizer que eu aprendi, que eu não vou mentir. É isso aí, Cláudio, é isso aí. Eu paguei uma cadeira em educação e tecnologia, que eu paguei até com a senhora. A senhora deu educação e tecnologia. A outra disciplina que eu fiquei aprovado não tinha nada a ver com o que a senhora deu. Nada. Aí fica difícil. Não, ainda bem que eu fiquei reprovado. Então foi um mal necessário, sabe? Foi um mal necessário. Fiquei reprovado, estudei, passei com êxito, sobrou nota. E assim, porque comparado às outras coisas,
complicado, porque a senhora deu as aulas, eu entendi, eu estudei. Então é diferente. Entendo. Então, que bom. Assim, fica aqui os meus agradecimentos, né? Fico feliz. Por essa a senhora ter tomado Calma, Cláudio, calma que ainda falta mais alguns meses ainda para a gente dar tchau a essa faculdade em nome do grande. Encontrar as professores no corredor. Bom dia, professora. Tudo bem? Tchau. Vá com Deus. Mas eu estou falando pelo que passou, o que veio é outra coisa. Não, então, como vocês viram, teve essa melhora, né, em relação, por ser professores, né, que vocês já têm contato. Então, eu acho que não posso falar por todos, né, porque eu só posso falar pelas minhas disciplinas, mas pelo menos ao máximo eu tentava dar o feedback para vocês. Eu fui falha só em algumas pessoas que falaram comigo no chat, porque falavam não no chat geral, falava no privado e nem sempre aparecia para mim. Então teve gente que nas férias foi que eu vi que tinha mandado mensagem para mim. Mas como a gente tinha o WhatsApp, né, também, então eu tirava as dúvidas ali e foi mais tranquilo. Aí teve gente que eu respondi, ela disse, não, professora, a senhora já respondeu isso antes. Beleza, porque nas férias foi que eu vi. Mas algum comentário, alguma coisa em relação ao que passou para a gente explicar para eu explicar como que vai ser esse semestre? Não, mulher, passado é passado, quem vive de passado é museu, vamos para frente, porque falta pouquinho. Falta pouquinho, mas lembre-se que o passado serve... Léo, não tem história. Exatamente, o passado serve para aprendizado, né? Então, como o Cláudio mesmo falou, né, ele reprovou uma disciplina, depois pagou a mesma disciplina, né? Mas para ele foi melhor ter reprovado porque aprendeu mais nessa outra forma. Então, a gente aprender com os erros é fundamental. Então, como eu fui professora de vocês semestre passado, por isso que eu estou perguntando, né? Qual a dificuldade principal que vocês tiveram para durante esse semestre vocês não saírem sem saber como, né, fazer um trabalho acadêmico, né? Um trabalho científico, não um trabalho acadêmico, um trabalho científico. E aí, por isso que eu estou pedindo para vocês aqui. Então, podemos virar a página e iniciar TCC? Encerrar projeto de conclusão e iniciar TCC? Sim? Estou pronto, meu nome é pronto. Então, vamos lá. Tá disciplina. Oi? Professora. A vantagem é que a gente não corre o risco de perder pontos. Não entendi. Eu estou dizendo a vantagem da aula daqui é que a gente não corre o risco de perder o transporte para casa. Sim. Semestre que vem, semana que vem, a aula, né? A princípio, se não mudar nenhum decreto daqui para lá, porque aí não depende da gente, né? Decretos municipais ou estaduais podem flexibilizar ou restringir, né, alguns aspectos relacionados à questão da pandemia, né, e com isso exigir algumas dinâmicas, vamos dizer assim, diferente do que está programado, né, para a semana que vem. Deixa eu só responder aqui, Bel. Bel, tem problema, pode mandar mensagem, microfone, até porque nem sempre eu vou estar vendo o WhatsApp, tá? Quem tiver com dificuldade aí que vocês tiverem, né, nos grupos da turma mesmo de vocês, dificuldade de acesso, pede para a pessoa entrar sem ser pelo e-mail da faculdade, se não tiver, né, se não tiver entrando com o e-mail da faculdade, entra com o seu próprio e-mail, tá bom? O e-mail pessoal. E aí vai aparecer para eu aceitar aqui. Quem está entrando pelo da faculdade já entra direto, eu não preciso nem aceitar. Mas quem está entrando com e-mail pessoal, aí precisa. Mas aí aparece aqui para mim. Então, vamos lá. Vocês já me conhecem, né? Sou a professora Clênia Batista. Eu acho que não tem nenhum novato aqui na sala. Não posso nem dizer, né, que estamos tendo esse contato presencialmente, mas ao vivo pela primeira vez, né? No semestre passado a gente estava com aulas gravadas. Oi, Bel, quer falar alguma coisa? Desculpa, professora. Então,
como a disciplina era EAD mesmo, eu não podia fazer ela remota, tá? Por isso que eu tive que gravar, tal, para poder estar disponibilizando para vocês. Então, vamos lá. Como que vai funcionar a disciplina? Vocês, depois da minha aula, vocês têm uma outra aula, certo? Ou não? Maria do Socorro está entrando agora. Professora, referente a esse Na escala da estágio. Porque não, só para ter certeza. Então, vocês têm aula na terça, né? Se eu não me engano. Isso, na terça e na quinta. Na quarta também, né? Mas na quarta é AD. Tá. Então, é assim, a terça inteira é Félix, não é isso? E na quinta, só o primeiro horário que é comigo, certo? Isso, certo. Pronto. Então, vamos lá. Desde que começou a pandemia, né, a gente está tendo mais restrições, né, devido à questão dos estágios. Porque, principalmente no início, ficava aquele abre e fecha, né? Abre e fecha, pode fazer estágio, não pode fazer estágio. Então, o tempo que tinha, faz todos os estágios possíveis. Aí, na outra semana, não pode mais. Aí, reabria depois. Então, ficou nisso. Então, para que vocês, né, como eu disse, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, a gente não sabe se vai voltar a aula presencial mesmo. Até então, sim, né, mas pode ser que mude de hoje para amanhã. Então, devido a essa questão pandêmica e tal, então os estágios foram todos programados para o mais rápido possível vocês consigam, né, concluí-lo. E aí, por isso... Beatriz, quer falar alguma coisa? Vou silenciar, tá? Alguém não tá fazendo muito barulho. E aí, se aproveita ao máximo o tempo que tem, né, para fazer os estágios. E dessa forma, né, tenta otimizar o máximo da semana para poder fazer isso. Então, vocês têm escalas, né? Tem gente que vai estar nos dias pares, tem gente que vai estar nos dias ímpares, não tem isso? Não é? Com vocês? Nos estágios, as escalas. Tem gente que vai estar uma semana, gente vai estar uma semana, aí não vai estar na outra, vai ter gente que vai estar de manhã, gente vai estar tarde, noite. Então tem todo esse paranauê aí para que encaixe, né, cada um de vocês e consigam assistir às aulas. Além da questão dos trabalhos, né, que alguns de vocês trabalham durante o dia e realmente só pode estagiar à noite. E aí, como que a gente vai fazer a disciplina? Professora, meu estágio está caindo toda quinta-feira no horário da aula. Eu vou ser reprovada por falta? Não, tá? Não vai ser reprovada porque você está faltando às aulas por estar no estágio. Por isso que na terça-feira, que é o dia da aula de Félix, no segundo horário eu dou aula, tá? Deixa eu só confirmar aqui, porque toda vez que muda de semestre, eu demoro a me situar em relação a... A internet deu uma quedazinha aqui, mas voltou já. Quer dizer, minha internet não, meu Teams. Então, na terça-feira, no segundo horário eu tenho aula. No primeiro horário eu tô livre. E então eu costumo chegar um pouco mais cedo na faculdade e o professor Félix, ele vai liberar, vamos dizer assim, alguns minutos da aula dele. Como é à noite, né, eu não sei se ele costuma chegar um pouco atrasado, vocês que já tiveram aula com ele, por causa dos empregos que ele tem, né, de sair de um plantão, não sei o quê, para chegar na aula. Mas aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou chegar mais cedo, tá? Na terça-feira. E quem quiser vai na terça para assistir a aula comigo. Eu ainda não expliquei como vai ser a aula, tá? Mas quem quiser vai poder estar na terça-feira assistindo comigo. E hoje, né, na quinta-feira, também. Quem puder ir nos dois horários, melhor ainda, né? Vai reforçar mais ainda o trabalho. Professora, eu não posso à noite. Eu posso assistir de manhã? Pode, certo? Pela manhã é o mesmo esquema. Na terça, tá? É a aula do professor Félix. E aí eu vou combinar com ele um horário para eu entrar também. E na quarta-feira, certo?
quarta-feira, aí eu passo a manhã toda, como eu só tenho essa disciplina, né, a de TCC, no primeiro horário, então eu passo a manhã toda lá na faculdade. E aí quem tiver disponibilidade também pode, né, eu acho que vai ser mais tranquilo, porque como eu disse, ainda não expliquei a dinâmica da disciplina. Então eu acho que vai ser mais tranquilo se eu for pela manhã, porque à noite tem muitos alunos. Ok, não tem problema, desde que você vá para tirar suas dúvidas, certo? Então, vamos lá. Como que vai ser a disciplina em si? Não lembro agora se foi a Nália que perguntou se a gente, né, vai fazer, no caso vocês, vocês vão fazer um novo projeto. Não. O trabalho que vocês fizeram, né, do resumo expandido, que vocês fizeram no semestre passado, ele já foi, vamos dizer assim, finalizado. Como eu falei no início, né, tinha, eu acho que só umas 4, 5 pessoas ainda na sala, muitos trabalhos têm coisas a corrigir. Na verdade, mesmo quem tirou 10. 10 não, né? 6, porque a nota máxima era 6, 4 era do quiz. Então, quem tirou a nota máxima, mesmo quem tirou a nota máxima, e isso vai nas bancas de TCC, tá? No mestrado, no doutorado, mesmo quem tira 10 ainda vai ter alguma coisa para ser corrigido. Só que aquele ajuste não tira, né, o mérito do trabalho de ser um 10. Mas é algo que precisa ser corrigido. Às vezes é um errinho de digitação, tá? Alguma coisa, um detalhe bobo. Como eu disse, que não tira, ponto. Mas precisa ser corrigido. E é melhor, né, que a gente tenha ali o trabalho feito, né, com a qualidade, se a gente pode, né, ter isso. Então, durante as aulas, eu vou explicar como vai ser as primeiras, tá? E até o final. Então, nas primeiras aulas, e aí já fica de atividade para vocês, tá? Para vocês se prepararem para a próxima aula, é o seguinte. Vocês vão, como é que fala? Estudar, ler, né? Para relembrar até o que vocês construíram no semestre passado. Então, vocês vão estar lendo o trabalho de vocês mesmos, certo? O trabalho que vocês entregaram o semestre passado. E aí, nas primeiras aulas, a gente vai... O ideal era que tivesse mais pessoas, né, mais grupos, o máximo possível que puder ir nas aulas é melhor, porque essa dinâmica, ela precisa da opinião de vocês, que é o seguinte, às vezes acontece do aluno ter escolhido um tema, ter colocado o título do trabalho, mas durante o desenvolver daquele trabalho, vamos supor, o tema está aqui, né, o título, quer dizer, o trabalho deveria estar indo nessa linha. E aí o que é que acontece? O trabalho vai se direcionando para outro caminho. O trabalho está ok, mas o título, ele não se encaixa com aquele trabalho que foi desenvolvido, certo? Isso é normal, gente, isso faz parte. Eu não sei se vocês, quando estudavam na escola, tinham essa dificuldade em redação. Eu fazia a redação todinha e, por último, eu fazia o título. Eu sempre fui assim. Por quê? Justamente por causa disso. Às vezes a gente coloca um título, mas durante a escrita do trabalho não ficou naquele mesmo caminho que o título estava pedindo. Então, eu sempre deixava o título por último. E era o que eu quebrava mais a cabeça. E aí essa atividade vai ser o seguinte, quem tiver, né, na aula, seja qual horário for, vai falar um pouco sobre o seu trabalho, só para a gente entender, né, o que é que vocês estão querendo desenvolver. Então, vocês falam um pouquinho, a gente coloca o título do trabalho de vocês, eu coloco lá no quadro, na tela, e vocês vão dar sugestões. Eu vou explicar um pouco como seria um título, né, as normazinhas para um título mais adequado. E aí vocês vão estar dando sugestões para que o título daquele colega, né, fique melhor, tá? E eu vou anotando todas as sugestões e no final, se for necessário, eu dou a minha sugestão também. E aí o aluno decide se, eu quero manter do jeito que está. Ok. Eu quero usar a sugestão do colega A, do colega B, ou então a sugestão da professora. Ok, também. Então, vão ser sugestões, tá, gente? Não é obrigado mudar, tá? São sugestões para que vocês possam ter um trabalho, né, mais condizente, ali, um título mais condizente com o trabalho. E aí, a gente vai fazer isso nas primeiras aulas. Depois,
aí vocês vão ficar trazendo, né, os trabalhos de vocês. No caso, eu já tenho, né, que vocês já finalizaram e me entregaram, eu tenho todos os trabalhos, a não ser que você tenha enviado uma versão errada, mas eu tenho todos os trabalhos de vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês os seus erros, tá? E dando sugestões também, ó, isso aqui fica melhor assim, isso aqui fica melhor assado. Vai ficar praticamente uma orientação, né, sem os orientadores de vocês. E aí eu vou fazer isso com todo mundo que estiver lá nas aulas. Lógico que vai ter dia que não vai dar para fazer com todos os alunos que estão naquele dia, mas aí deixa para a aula seguinte e a gente vai fazendo isso durante o semestre, tá bom? Aí algumas pessoas me enviaram mensagem durante as férias. Professora, envia a correção do meu trabalho, né? Envia para eu saber o que eu errei e tal. Então, gente, como vocês sabem, vocês tiveram pouco tempo para construir e eu tive menos tempo ainda para corrigir. Certo? Então, vocês me entregaram os trabalhos, eu tinha que corrigir todos os trabalhos, tinha a semana de TCC das bancas presenciais, que eu fui manhã, tarde e noite na faculdade, então era humanamente impossível para mim, eu corrigi tudo isso, dar nota para saber quem ia para a final, né? Porque teve ainda alguns colegas que precisaram ir para a final, e à medida, como é que eu faço a minha correção? Eu abro o seu trabalho, tenho lá os pontinhos, né, que eu vou sinalizando, vamos supor, formatação, palavra-chave, estou dando exemplo, tá? E aí eu coloco, né, esses tópicozinhos e vou pontuando cada um deles. Então, eu vou lendo e vou dando a nota, vou lendo e vou dando a nota. Seria humanamente impossível para mim eu parar, tá errado escrever no trabalho, tá errado isso por causa disso, tarará, fazer essa correção escrita em todos os trabalhos. Não tinha como. Então, vocês foram, a turma, né, de projeto de conclusão, foram 44 trabalhos, eram 70 e poucos alunos. Então, não tinha como. Fora 40 e poucos trabalhos de TCC, que eu estava na banca e eu acho que eu fiquei bem uns 15 ou mais. Que aí sim eu precisava corrigir, anotar, né, tudo direitinho para eles. Então, e fora toda a organização das bancas de TCC. Então, realmente não tem condições, nem o pessoal do TCC 1, eu faço isso, de anotar todas as correções. Mas aí, quando é no TCC 2, e no caso de vocês agora de TCC, aí sim eu trago o trabalho, sento com vocês, né, e digo, ó, precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo, e por aí vai. É interessante que os colegas vejam as correções, porque, vamos supor, usar Cláudio de exemplo. Cláudio traz o trabalho dele, né? É o dia que eu vou corrigir o trabalho dele, e aí tem os outros colegas na sala. E aí eu digo, Cláudio, teu objetivo, isso é só um exemplo, tá, Cláudio? Eu não tenho nem ideia, não sei nem qual foi o tema do teu trabalho de cabeça, assim. É só um exemplo. Então eu digo, Cláudio, no teu objetivo, tu não colocastes o verbo no infinitivo. Você não iniciou o objetivo com o verbo no infinitivo. Então tá errado, né? Precisa estar com o verbo no infinitivo. Avaliar, descrever, criar, pesquisar e assim por diante, né? Verbos no infinitivo. Aí vamos supor que Jéssica estava na sala no dia e aí ela viu que eu falei isso do trabalho de Cláudio. Então, no trabalho dela, ela já pode adiantar e já ir corrigindo isso, certo? Então, não necessariamente você precisa esperar eu corrigir o seu para você poder estar fazendo algumas correções. Então, você já pode estar adiantando. Por isso que eu disse, né? Vocês vão trazendo também o trabalho. Porque, vamos supor, agora em fevereiro a gente vai ter algumas aulas. Essas primeiras aulas vão ser relacionadas aos títulos, né? Mas em março a gente já vai estar trabalhando isso. Aí eu já sinalizei alguma coisa que outro trabalho fez errado e você já corrigiu no seu. Então, você já, quando for o seu dia, você já traz o seu corrigido, né? É aquele ponto, para eu não ter que repetir de novo e ficar, né, perdendo tempo da avaliação dos trabalhos, porque está corrigindo as mesmas coisas. E aí, quando for, né, esses trabalhos, vocês enviam para o meu e-mail, tá? Para não ter que ficar imprimindo, gastando dinheiro, certo? Então, manda para o meu e-mail, porque aí eu abro lá no Datashow
e vou sinalizando, fica até mais fácil para todo mundo ver, né, o que está sendo corrigido. Alguma dúvida até aí? Não? Pode então, seguir, professora. Tá ok. E aí vocês precisam de avaliação, né? Vocês precisam de nota. Então, como que vão ser as avaliações de vocês? Para quem já é de TCC, né, não é o caso de vocês, mas isso já é o que eu faço com as minhas turmas de TCC, então vocês não vão estar sendo cobaias de nada, certo? Não é algo que eu estou inventando agora, que é a primeira avaliação de vocês vai ser uma prova oral, antes de vocês estarem arrancando os cabelos, né? Preocupados. Então, como que vai funcionar, né, essa questão dessa avaliação oral? Vocês já vão saber as perguntas. Quais são as perguntas? Você vai dizer o título do seu trabalho. Eu vou pedir para você falar sobre a contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo e resultado de discussão. Pronto, a prova é isso, ou seja, é o seu trabalho. Professora, eu tenho que decorar meu trabalho? Não. Você tem que saber falar sobre o seu trabalho, certo? Por exemplo, o objetivo. Isso aí é a única que tem regra mesmo. Você vai ter que começar com um verbo no infinitivo, certo? Se não começar com o verbo no infinitivo, vai perder alguns pontinhos ali, né? Porque o objetivo, como eu disse, é o único que tem regra mesmo. O resto vai ser informações que vocês vão estar dando sobre a contextualização. Então, você vai falar resumidamente um pouco, né, sobre o seu trabalho ali, sobre a parte de contextualização, de informações iniciais, né, para que eu possa estar entendendo o seu trabalho. Aí, qual é a sua justificativa? Você vai justificar, né, a importância do seu trabalho, lembrando, do ponto de vista científico, social, né, e não do ponto de vista pessoal. Porque eu gosto, porque eu trabalho na área. Não, isso não é porque eu já vivenciei isso. Não, isso não é justificativa científica. Isso é uma justificativa pessoal. Isso ajudou você a escolher também o tema, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que você me diga a justificativa científica. Por mais que tenha, né, uma pessoal por trás também, mas vocês estão fazendo trabalho científico, certo? Então, ele tem que ter mérito científico. E aí, só abrindo um parêntese, que aí eu não lembro se eu falei isso nas aulas do semestre passado, ter cuidado, porque trabalho científico não se usa a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Tá? Então, eu, nós, esquece isso. Tá? É sempre no impessoal. Tá? Então, por exemplo, eu justifico meu trabalho por causa disso. Não. Eu e meu, não. Então, justifica-se este trabalho por causa disso, tá? Então, de forma impessoal. Sim, e aí, né, eu vou fazer essas perguntas por grupo. Então, se o seu trabalho é individual, vai ser só vocês. Se for dupla, vai ser os dois. Se for trio, vão ser os três. E eu, né, na sala. Então, vai entrando por grupo. E aí, eu vou fazer essas perguntas para o grupo. Trabalhos dupla e trio, a nota é pelo grupo. Por isso que todo mundo tem que saber do trabalho. Né? Isso é meio óbvio, mas eu tenho que reforçar. Né? Não é porque o trabalho é em grupo que só uma pessoa vai fazer. Não. Se fosse assim, ela tinha feito individual. É o quê, Cláudia? Resumindo, prepare-se cada aluno e faça a sua parte. O mínimo, né, que vocês têm que fazer. E não existe isso, minha parte. Eu vou estudar só a justificativa, fulaninho vai estudar só a metodologia. Não. Vocês têm que conhecer o trabalho de vocês. Eu estudo o trabalho por completo, não vai dar errado. Como que é, Cláudia? Se não tiver todo mundo em sintonia, sincronizado, dá errado. Isso. Então, isso é para evitar aquelas questões que muitas vezes aconteceram durante, né, os semestres da vida acadêmica de vocês. O professor passava um trabalho em grupo, e aí 1 ou 2 fazia, o resto ficava só escorando e ganhava nota. Isso é justo para quem fez? Não é. Né? Então, vamos ser éticos, porque a ética parte disso aí também. Então, por causa disso, né, eu faço dessa forma. E aí, nos dias 7 e 14...
Mas aí a gente pode usar, isso são as quintas, tá? Aí a gente pode usar o dia 5, que é a terça, e o dia 12 também. Como eu disse, eu vou estar lá. Então, e a prova é bem rápida, certo? 10, 15 minutos, no máximo 20, dependendo do trabalho, porque às vezes tem trabalho que eu vou estar dando sugestões a mais, tá? E aí demora mais um pouquinho, mas assim é rápido, 10, 15 minutinhos, termina. Como a gente já vai ter tido a atividade dos títulos, né, onde vocês vão estar trazendo informações sobre o trabalho, até nessa atividade dos títulos, vocês já podem estar pegando ali alguma informação que pode contribuir já para a melhoria do trabalho de vocês, certo? E com isso vocês já na hora da prova já usa para poder avaliar. Professora, uma dúvida. Oi. Já sai com a nota ou a senhora segura para depois? Na hora. Vixe, que fácil, tão prático. E aí, como eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Só a de Michele, porque vocês estão se escondendo. Mas alguns podem tá pensando assim, ai meu Deus, prova oral, tal. Então, gente, vocês já tiveram disciplina presencial comigo, né? Vocês sabem, e tiveram também nas outras disciplinas, que muitas vezes, e por isso também que vocês têm dificuldade na construção do TCC, muitas vezes a gente não consegue colocar o que está aqui, ó, na nossa caixolinha, no papel, tá? A gente não consegue escrever o que a gente tem em mente. Vocês provavelmente já se depararam com a situação de que o professor fez uma prova, né, discursiva, e aí, por exemplo, parasitologia tinha questões, né? Tinha abertas e fechadas, e às vezes, né, tinha gente que só ia para as fechadas achando que era mais fácil. Mas aí, quando tinha as abertas, né, os alunos respondiam aberta, aí tinha gente que dizia, quando eu ia corrigir, né, que eu sempre corrigia com vocês, aí a aluna, professora, mas era isso que eu queria dizer. Só que existe uma distância entre o que você quer dizer e o que está escrito no papel. Né? Então, para ajudar vocês a organizarem as ideias, eu faço essa prova oral. Só para vocês usar de exemplo, né? Que pode ter gente, é melhor a prova escrita, não sei o quê. Não é. Você, como eu já disse, estou falando por experiência. Semestre de 2020.1, a gente começou a pandemia, né? Aí foi aquela dificuldade de se adaptar, aulas remotas, avaliações remotas e tal. E aí, eu tinha, a princípio, né, a gente teve alguns dias de aula presencial, e aí eu já tinha explicado que as avaliações, né, como iam ser, e tinha falado que a N1 seria a prova oral. Aí alguns alunos começaram a dizer, não, professora, não, faça escrita, faça prova escrita mesmo, não sei o quê. Quero oral não. Disse, então vamos fazer uma votação, né? Vou ser justa. Para depois não dizer, principalmente nesse momento de pandemia que estava, né? O auge, que eu estou sendo intransigente nem nada. Então vamos votar. Agora deixando bem claro, né? E isso eu deixei claro para eles. A prova escrita, vocês vão tirar nota mais baixa do que a prova oral. Isso vai ser um fato. Não, a gente quer escrita, Beleza. Fiz a prova escrita. Como eu tinha já previsto, as notas foram lá para baixo. Teve gente que tirou 2 na prova, que numa prova oral, a pessoa iria conseguir, né, discorrer melhor a ideia, né, e aí eu conseguiria estar colocando ali, extraindo uns décimozinhos, alguma coisa. Na prova escrita, não, ou é ou não é aquilo, pronto, acabou-se. E aí, né, como eu falei, teve gente que tirou nota baixa, bem baixa. Né? Então, essa prova oral é uma forma de ajudar vocês, porque aí vocês conseguem trabalhar melhor. Oi, Joyce, pode falar. Professora, eu tenho um pedido, na verdade, em relação a essa primeira semana de aula presencial. Eu estou vendo que a senhora já está se planejando em relação ao que fazer, né? Eu gostaria, se possível, da gente poder fazer só um apanhado geral em relação aos tópicos específicos, porque, assim, pessoalmente eu escrevi esse trabalho baseada em
experiências que eu já tive em outros viés acadêmicos, né? Então, para mim foi mais fácil. Mas a falta do feedback que a gente teve nesse final de semestre, porque é compreensível que a senhora explicou, acabou me deixando confusa em relação ao que poderia ser melhorado ou não. E eu confesso que eu saio de férias e minha mente ela para de funcionar. Então, assim, eu queria só que, se possível, a senhora fizesse um apanhado assim, dos pontos específicos. Justificativa, precisa ter isso, isso e isso. Só para a gente poder refrescar de cada trabalho? Não, no geral. No geral. Isso, no geral. Não tratando um tema específico, mas hoje eu assisti todas as aulas da senhora. Eu sei que a senhora fez vídeo por vídeo cada parte de um trabalho, entendeu? Eu só queria um compilado, assim, uma revisão de fato. Só, gente, um flashcard. Galera, justificativa, precisa disso, disso e disso. Conclusão, vamos fazer assim, assim, assim. No geral, para já facilitar a questão da leitura e tudo mais. Ou se a senhora puder disponibilizar novamente aquelas aulas, para mim também está tranquilo. Então, ainda continua lá? Quer dizer, deixa eu ver, né? Pelo menos eu não apaguei, não, mas deixa eu confirmar aqui para depois dizer que eu estou falando besteira. Peraí. Não, só porque eu queria dar uma relembrada assim, porque minha memória está meio capenga. Deixa eu ver aqui, arquivos. Peraí, tá abrindo, tá? Só um... Tá tudo lá. Todos os vídeos, todas as aulas. Tá tudo ainda na... Não todo tire, não, deixa lá. Não, então, é porque às vezes não sou nem eu que tiro, às vezes o pessoal do TI, por mudar o semestre, não sei o quê. Mas qualquer coisa eu disponibilizo. Tá ótimo. Muito obrigada. Nada. Sim, entendido aí, pessoal, a questão da primeira avaliação? Ótimo. Eu tenho outra dúvida, desculpa. Não, pode, eu tô aqui para isso. Em relação a essa questão, por exemplo, o meu trabalho ele foi confeccionado em dupla. E aí eu queria saber, porque eu acho justíssima essa dinâmica de todo mundo tem que dominar o trabalho, mas aí na hora dessa discussão oral, os dois integrantes vão ter a oportunidade para falar em relação a cada tópico, ou a senhora vai fazer uma seleção? Você fala disso e você diz? Não, vamos lá. Geralmente não, eu inicio, né, fazendo a pergunta, que no caso a contextualização do trabalho, para falar ali, e fica aberto para qualquer integrante do grupo falar, tá? E se o outro quiser ir complementando, fica à vontade. O que acontece? Quando eu começo a ver, e aí eu vou fazer as perguntas, né? Quando eu começo a ver que só uma pessoa está respondendo, eu começo a fazer perguntas só para quem não está respondendo. Vamos supor que, vou usar o exemplo aqui, não sei quem são os grupos, mas só porque as duas câmeras estão abertas. Então, vamos supor que Michelle e Joyce fossem uma dupla. Aí eu começo perguntando, e Joyce falou um pouquinho, mas eu vi que ela está muito insegura. Uma coisa é insegurança, falta de conhecimento. Outra coisa é nervosismo. Eu sei diferenciar os dois, certo? Mas vamos supor que eu percebo que Joyce está insegura por não saber. Michelle está lá respondendo, fiz as perguntas, Michelle respondendo, aí eu faço uma pergunta. Vamos supor, Joyce, me diga a justificativa do trabalho. Michelle não vai poder responder. Certo? Eu vou dar a nota pelo que pelo que Joyce falou. Tá? Então, pelo que Joyce falou, vai ter a nota. Aí eu posso abrir para Michelle falar alguma coisa. Mas a nota já foi dada pelo que Joyce disse ou não disse. Certo? Então, todos vocês têm que dominar. Como eu disse, eu sei diferenciar nervosismo, porque vocês, né, é normal quando a gente diz, tá sendo avaliado, pronto, começa a tremer. Mas é bem tranquilo, gente. Se vocês tiverem contato com o pessoal do P10, pode perguntar para eles. Desculpa. Rapidinho, Anália, rapidinho, só para concluir. Tem a monitora Flávia, também, que vocês podem perguntar para ela. É como uma conversa, gente.
tá? Não precisa vocês jogarem uma pressão tão grande em vocês em relação a essa avaliação. Do mesmo jeito que vocês vão falar, né, sobre os títulos, na atividade dos títulos, vocês não vão falar sobre o trabalho? É basicamente a mesma coisa, só que eu vou ficar pontuando. Eu quero que agora você fale sobre o objetivo. Eu quero que agora você fale sobre isso, sobre aquilo. A diferença é só essa, tá certo? Então, e eu vou estar dando sugestões também. Como eu disse, é uma conversa, não precisa vocês ficarem agoniados, nervosos, arrancando os cabelos, pressão subir, baixar SAMU, nada disso, tá certo? É tranquilo. Já vou adiantando aqui, não precisa descer dessa pressão toda, certo? Gente, Larissa Kelly tá... Deixa eu ver se ela entrou. Ela tá entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Eu tô aceitando toda vez que ela manda, tá? E ela tá caindo. Ela falou aqui, então, deixa eu só avisar que tá tendo aula ainda. Então, deve ser a internet dela, mas toda vez que ela tá aparecendo aqui, eu tô aceitando, tá? Para não dizer que eu não... a professora não tá me aceitando. Não, eu tô aceitando, só que a internet dela tá caindo o tempo todo. Pronto, alguma dúvida ainda em relação à prova oral? Não? Professora. Oi. Desculpa, Nália, esqueci que você tinha pedido. Fale. A nota vai ser individual, porque a senhora deu o exemplo das duas. A nota é pelo grupo. Pelo grupo. Então, no caso, se um grupo, por exemplo, é uma dupla, como a senhora deu um exemplo agora há pouco. Uma, Michele, super, né, falando e tudo, mas uma menina, a dupla, a outra, não falava tanto. Saiu mal. Começou a perguntar, e se essa outra pessoa se saiu mal, a nota vai pelo que Michele falou ou pelo que a outra? A média. Ó, um exemplo. Vamos supor, como eu disse, Michele estava dominando, sabendo tudo. Se ela tivesse feito sozinha, ela ia tirar 10. Né? Sim. Joyce ia tirar ali, se tivesse feito sozinha, sei lá, um 5. Um exemplo, tá? Mas como Michele respondeu também, né? Alguns pontos da avaliação, então ela acertou coisas que Joyce não iria acertar. Então vamos supor que a nota ali, a média, ficaria em torno de 7,5. Para Joyce foi excelente, porque ela não sabia, mas a nota subiu. Mas para Michele, que sabia que ia tirar um 10, tirou um 7,5. Né? Por isso que quem está fazendo trabalho em grupo, chame ali seus colegas. Se por acaso no semestre passado só você que fez e os outros saem empurrando com a barriga porque você permitiu, porque os outros só fizeram isso porque vocês permitiram fazer isso. Certo? Não jogue a culpa só para o outro, não. Você teve responsabilidade no momento que quis manter um colega que não estava fazendo nada ter uma nota pelo um trabalho que você fez. Tá? Então, aí a nota é pelo grupo. Se o grupo está antenado, o grupo estudou, o grupo está dominando, pode ser até que um colega fale alguma coisa que não é muito condizente e aí o outro pega, corrige, ok, beleza. Isso eu não vou considerar como um erro, certo? Né? Porque é muita informação, a pessoa pode se atrapalhar. Agora, no momento que eu vejo que realmente é falta de conhecimento, e não porque se atrapalhou na hora de falar, ou porque estava nervoso, não é porque realmente não sabe, não se deu o trabalho nem de ler o seu próprio trabalho. Quer dizer, o trabalho que o colega fez. Né? Sim. Certo? Ok. Mais alguma dúvida em relação a essa N1? Eu tenho. Em relação a essas possíveis correções que a senhora possa estar fazendo em sala. Eu vou fazer. Pronto. É um fato. É interessante que a gente tenha em mãos o trabalho em vias que dê para fazer essa edição logo, para que fique mais rápido, para que a senhora tenha que ficar buscando. É bacana que a gente leve, correto? Isso. Por quê? Por exemplo, principalmente se for presencial, porque remota fica fácil, né? Eu gravo, como eu estou fazendo na aula de hoje, eu gravo, vou disponibilizar para vocês, é só você ir lá no minuto que eu estava falando do seu trabalho e fazer as correções. Mas se ficar, né, de fato presencial, então quando eu falei, na frase tal,
a frase está confusa, né? Então, na hora, se você já anotar, já sinalizar lá no seu trabalho, fica bem mais fácil. Né? Do que se anotar no caderno e depois, ai meu Deus, onde foi que a professora falou que tinha que corrigir isso, não sei o quê. Então, fica mais fácil você estar sinalizando. Certinho? Quem puder levar, leve. Também quem puder levar o computador, o tablet já para fazer a edição na hora, beleza também. Eu vou estar abrindo no computador, né, os trabalhos que vocês me enviaram e os que irão me enviar. Porque, como eu disse, se você já fez alguma correção, já adiantou, então não adianta eu abrir um trabalho que, né, tem alguns erros que já foram corrigidos. Aí manda para o meu e-mail e aí eu faço a correção dessa versão mais atual. Certinho? Ok. Mais alguma dúvida? Eu Não? tenho. Quem que está falando? Kécia. Oi. Boa noite. Já Olá. que a senhora falou agora com relação às correções que não foram possíveis ser feitas assim no finalzinho, que foi o meu caso, que mudou de orientação. Seu caso é que eu sou sua orientadora, eu vou mandar ainda. Então, aí, nesse caso, que a nota saiu, como é que fiz? A nota vai ficar lá, né? Mas aí a gente ajusta para uma questão de conhecimento mesmo, não é isso? Não entendi a dúvida. Então, a senhora ainda vai fazer a correção, porque eu queria essa correção. Não, a correção do trabalho já foi feita. A anotação da correção, no seu caso, você vai receber... No segundo. Isso. Você vai receber Da pela sua segunda vez que eu lhe orientadora. enviei. Então, a segunda vez que eu lhe enviei, que não houve um retorno, porque a senhora não teve como fazer isso. Aí a senhora ainda vai enviar essas correções para o meu conhecimento. Eu até já corrigi alguns, eu só esqueci de enviar dos meus orientandos, tá, gente? Porque nas férias também eu precisava, de fato, eu até falei, né, na última reunião que a gente fez dos meus orientandos, que eu ia estar nas férias, tudinho, mas realmente não tive condições. Eu precisei desligar, eu nem subi aqui no meu escritório para mexer no computador, porque, assim, aula remota é muito cansativo. Ou seja, para vocês e para nós, professores, é muito mais. A gente tem trabalhado, eu costumo dizer assim, de 3 a 5 vezes mais para dar uma aula remota do que uma aula presencial. Então, chegou o final de semestre, eu estava assim, ai meu Deus, eu não quero mais computador na minha frente. Então, tiveram até alguns que eu corrigi, né, dos meus orientandos, eu tenho só que enviar mesmo, tá, para vocês. E o seu vai chegar também, tá, Kécia? Não se preocupe, antes tarde do que nunca. Tá bom, obrigada. Nada. E aí, nessas 2 semanas de maio, de 16 a 27, tá? É de segunda a sexta, tá? Essas 2 semanas. Vocês vão fazer as apresentações dos trabalhos. Certinho? Então, até o dia 9, porque 9 a 13 é a jornada. Então, a semana que antecede a jornada, a gente vai estar para estar corrigindo, né, para estar fazendo tudo. Então, aproveitem. Não deixem para a última semana, gente, até porque a turma é imensa, não tem como eu ver todos os trabalhos que tiverem, né, em cima da hora para estar... Então, vocês não vão estar, como eu posso dizer assim, construindo um trabalho novo esse semestre. Vocês vão estar apenas corrigindo o trabalho, né, que a gente vinha, que vocês fizeram no semestre passado. Então, vai ficar mais fácil, não vai ser uma disciplina que vai ser carregada, né? Não, só vai ter basicamente a pressão dos momentos de avaliação, da prova oral e da apresentação, que a gente vai fazer um agendamento direitinho para que vocês possam estar apresentando. Oi, Maria Eduarda. Pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Uma dúvida minha é que, assim, como a gente entregou o trabalho em forma de resumo expandido, né, no período passado, quando chegar próximo à apresentação, sei que a gente vai corrigir, a gente vai ter que transformar aquele resumo expandido em slides, professora? Sim. Bem lembrado, esqueci de falar esse pequeno detalhe. Então, essa apresentação aqui, que vai ser nessas 2 semanas, né, de 16 a 27, vocês vão preparar os slides, certo?
e fazer a apresentação oral. E aí todas as normazinhas eu vou estar passando para vocês com calma, tá? Para que vocês saibam exatamente como vai ser. Vai ser tipo a banca de TCC, né, da disciplina de TCC 2, só que vocês não vão usar a mesma semana que eles, certo? Então, eles vão ter o agendamento com a banca no final de maio, vão apresentar em junho. Por quê? Porque durante o TCC 2, eles estão construindo o resultado de discussão, conclusão. Então, eles não finalizaram como vocês. Vocês, dentro do resumo expandido de vocês fizeram ele completo, certo? Até porque iniciou a disciplina, a gente não sabia que ia ter essa disciplina de TCC esse semestre. Então, eu me organizei tudinho para vocês deixarem tudo pronto o semestre passado mesmo. O pessoal do TCC não, eles tiveram o TCC 1, né, que é a parte de introdução, metodologia, cronograma, orçamento e referência. TCC 2 substitui cronograma e orçamento por resultado de discussão e agradecimento, que vocês já fizeram. Tá? Vocês não tiveram cronograma e orçamento, porque o de vocês não era um projeto, já era um trabalho final, vamos dizer assim. Tá? E por isso que o pessoal do TCC 2, eles têm mais tempo para poder fazer, porque eles estão construindo ainda. Vocês não, já estão com ele pronto, vai só corrigir e preparar a parte da apresentação. Oi, Alice, depois eu passo para a Larissa. Essa apresentação vai valer de 0 a 10 também, professora? Sim, sim, sim. Só isso? Só isso, só isso. Larissa, pode falar. Oi, professora. Eu entrei atrasada. Sobre essa prova oral, ela vai ser referente ao assunto seu trabalho. Sobre o seu trabalho. Entendi. Não é sobre norma da ABNT, regrinha, não, é sobre o seu trabalho, tá? A aula está sendo gravada, depois eu vou postar ela e mandar o link para vocês, e aí você pode pegar o início onde eu expliquei, tá detalhadozinho como que vai ser essa prova oral, ok? Professora, eu não entendi. O quê? Quando a senhora respondeu, a apresentação do TCC valerá uma nota? Sim, de 0 a 10. Entendi. Então, aí no caso vai ter... As notas vão ser a prova oral e a apresentação. Prova oral é N1. Isso. E a apresentação é a N2. Entendi. Ok. Professora? Oi? A gente vai ter formação de banca para defesa? Porque você vai falar de defesa, né? A apresentação, a gente vai ter banca? Então, isso é uma coisa que a gente está avaliando. Um membro da banca sou eu. Isso aí vai ser fato. Certo? Não vai ser igual o pessoal do TCC 2. Por quê? A gente vai estar em pleno semestre, né? Diferente das bancas de TCC, que se faz no período de reposição, então os professores não estão dando aula, né? Não estão ocupados com os horários deles ali nas suas respectivas disciplinas. Já vocês vão estar no meio, né, ali do mês de maio, aonde vai estar tendo aulas normais. Os professores vão estar usando os seus horários para as aulas. Então, a gente vai se organizar, onde um membro da banca serei eu, e eu estou vendo com a coordenação se vai ter mais 1 ou 2 professores fixos, né? A banca vai ser eu e mais alguém ou mais 2 pessoas durante essas semanas. Certo? Tranquilo, professora. Professora, a apresentação é em grupo? É o grupo. É o grupo. Se você é individual, vai ser só você. Se é em dupla, vai ser a dupla. Se for em 3, vai ser o trio. Professora, então, no caso, a banca é a senhora e mais 2 pessoas, é isso? 1 ou 2 a gente está vendo ainda. Eu estou vendo com a coordenação como que a gente vai organizar. Tá bem, obrigada. Tá? Professora. Oi. Silene, eu tenho uma dúvida. Porque eu fiz o meu com Érica e Mara. Josemara. Só que Josemara não está fazendo esse bimestre agora. Porque ela estava devendo. Aí ela vai apresentar também com a gente? Só quem apresenta o trabalho é quem está devidamente matriculado na faculdade, não, na disciplina. Ela tá, porque ela estava devendo 6 EAD, então ela não tá.
Ela não está... Então, ela tem que estar matriculada na disciplina. Então, a gente tem que tirar ela. Aí vocês veem, né, como que vai ficar a situação dela, se ela vai cursar ou não essa disciplina, né, para ela se organizar. Ela vai cursar para o ano. Não, então, vocês conversam com ela, ainda está tendo período de matrícula, ela pode, né, se matricular ainda nessa disciplina. Conversem com ela. Ela pode se matricular nessa disciplina se ela está pagando já 6? Sim, pode. Aí ela tem que... Veja com a coordenação, isso é coordenação. Eu sou só professora da disciplina, certo? Porque Lenido disse que ela ia apresentar. Então, é isso que eu estou dizendo. Ela tem que estar matriculada na disciplina para poder apresentar. Vou usar um exemplo de outra disciplina que eu já dei. Imagine em parasitologia. Um aluno que não está cursando, né, não está matriculado em parasitologia, não pode fazer as provas de parasitologia. Entendeu? Entendi. Eu vou perguntar dela. Pronto, aí coordenação, tá? E o grupo aí. Aí nesse sentido aí não é comigo, tá? Eu só posso fazer a avaliação de quem está devidamente matriculado. Se o grupo era 2, 3 e uma pessoa não está matriculada esse semestre por qualquer motivo que seja, essa pessoa não vai apresentar, vai ser só você. Pronto, é só aquela pessoa que está matriculada, tá bom? Eu vou conversar com ela, viu? Tá. Obrigada. Nada. A gente tem 20 minutinhos ainda, deixa eu ver se dá tempo eu fazer uma coisa que eu fiz na turma da manhã. Sim, aqui, ok, por enquanto. Lógico, presencialmente eu vou estar trazendo mais informações. Então, Lua, não é por hoje só ainda, tá? Mas Lua, eu deixei aí ela para dar uma boa noite para vocês. Mas calma, deixa eu só abrir aqui. Cadê minha telinha? Ô, gente, cadê aqui? Pronto. Uma coisa, gente, que vocês tiveram dificuldade é a questão de saber pesquisar. Certo? Eu tô abrindo aqui só para poder transmitir minha tela para vocês. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, uma das coisas que é uma dificuldade que os alunos têm, e na turma de vocês não é diferente, é saber como pesquisar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá tudo preto para mim. Não. Ah, tá. É escuro, tá escuro. Tá, quando eu abro o Google Chrome, ele não transmite. Pronto, agora tá ok, né? Sim. Pronto. Ó, vocês vão estar se vendo aqui, tá? Porque eu não gosto de ficar com a tela sem nada, não. Eu gosto de ficar olhando para vocês, por isso que eu peço para vocês abrirem as câmeras. Sim, então uma das dificuldades que é observada é que os alunos, eles não conseguem como eu posso dizer, pesquisando de forma correta, certo? E aí, muitas vezes, se limita às possibilidades que teria em relação à disponibilidade de artigos e literatura para construção do trabalho de vocês. Então, uma das plataformas que vocês utilizam muito é o Cielo, tá? Não usem o Wikipédia, tá? Por quê? Porque o Wikipédia é uma plataforma que qualquer pessoa, tá, pode entrar lá e escrever qualquer coisa, estando certo ou não. E aí, como é que você vai saber se aquilo está certo ou não está? Então, por ser uma plataforma aberta, o Wikipédia ele não é utilizado como uma fonte de pesquisa, tá? Séria. Ele é uma fonte de pesquisa, mas não é uma fonte de pesquisa séria.
Então, algumas plataformas que eu vou mostrar aqui agora, dentro desse pouquinho de tempo que a gente tem, para que vocês vejam como é riquíssimas possibilidades que vocês podem ter, certo? Qualquer coisa, eu boto o link também da... Quer dizer, eu não lembro se eu botei a aula que eu dei de manhã, o vídeo da aula que eu dei de manhã para a turma, né, de TCC também, que foi a EAD que estava com vocês, né, o pessoal da manhã do projeto de conclusão de curso. E aí, eu tive mais tempo, porque a turma é menor, então eu tive mais tempo, porque tiveram menos dúvidas, né, de explicar mais sobre isso. Então, quem quiser depois, né, ver essa parte da aula, caso não consiga falar tanta coisa, aí vocês assistem lá. Então, Cielo é uma das plataformas muito utilizadas, BVS, Bireme, Lilacs, Springer Link, Elsevier, PubMed, Scopus, entre várias que existem, certo? E tem a Periódico CAPES, que pouca gente utiliza e ela é a que mostra mais coisa, certo? Qual é a diferença? É que nessas outras plataformas, né, tirando o Periódico CAPES, eles costumam já lhe dar o link, né, para que você abra o artigo em si. No Periódico CAPES, ele tem o levantamento de todos os artigos, né, todas as publicações referentes àquela palavra-chave lá que você colocou, só que nem sempre ele te dá o link para você abrir o artigo, só que ele te dá a referência. Então, é só pesquisar na revista ou buscar pelo título daquele trabalho, né? Então, é uma ferramenta muito boa para se utilizar também para pesquisas. Então, vocês digitando no Google, né, Cielo, aí já vem aqui, ó, Cielo Brasil, clicou, entrou. BVS, vocês estão conseguindo ver aqui as palavrinhas que eu botei? Estão vendo, gente? O buscador aqui, ó. Sim, dá para ver. Pronto, BVS, aí aqui, ó, bvssalu.org. Cliquei, ele abriu. Lilacs, ó, observe que o Lilacs é dentro do BVS, certo? Então, eu já clico no primeiro também. Bireme. Então, se eu for no primeiro, ó, ele vai direto para o BVS, que a gente já entrou, só que eu não quero o BVS. Então, eu venho para esse aqui, ó, Bireme Prod, tá? Como já está dentro do BVS, então a gente já usa os outros, tá? E Springer Link, esse aqui é entra nesse site aqui, uma plataforma que, durante a minha graduação, né, que eu me formei em 2008, foi o que me salvou na época. A plataforma em si, ela é em inglês ou alemão, então é melhor em inglês, né? Mas todas essas plataformas, elas vão ter artigos em português, inglês, espanhol, alemão, italiano, né? Francês, em todas as línguas, certo? Tudo vai depender de como você pesquisa e de como você utiliza dos filtros. E aí, a plataforma em si, ela é em inglês, mas todas as outras que eu mostrei são em português, né? E você vai poder pesquisar em qualquer uma das línguas. E a gente tem, né, o Periódico CAPES. Ó, digitando Periódico CAPES, primeiro link, você clica, já vai. Eu vou deixar o Periódico CAPES por último e vamos agora para Cielo. Eu vou pesquisar a mesma palavra em todas as plataformas. Para que eu vou fazer isso? Para mostrar para vocês que não se deve limitar a pesquisa, tá? Não utilize só uma plataforma. Porque, por exemplo, os artigos que vão estar na Cielo podem não estar na BVS, né? Eles se complementam, vão ter artigos diferentes. Então, por isso que é importante vocês pesquisarem mais de um. Então, vou usar aqui a palavra câncer, tá? Coloquei, buscar. Me mostrou 7.751 artigos. Vamos para o BVS. Ó, sempre que tiver a lupa, tá? Ou tiver escrito search, que é pesquisar, aí vocês vão colocar a palavrinha de vocês aí. Então, no Cielo a gente tinha 7.000 e pouco. No BVS, olha a quantidade. 3.513.011 artigos.
Aí o aluno chega para mim e diz, professora, eu não estou achando nada, professora, do meu tema, meu Deus. Tem certeza? Quando eu boto lá, aparece centenas, dezenas, vezes milhares de artigos, né? Por quê? Porque tudo depende de como você pesquisa. O que é que acontece? Vocês estão vendo que eu estou botando só uma palavrinha aqui, né? Estou botando só câncer. O que é que acontece? Tem gente que pega, copia e cola o seu título aqui. Então, não vai ter o seu título aqui, né? Então, tudo depende da forma que vocês pesquisam. Então, vamos lá. Lilacs. Onde tem a lupa, é onde eu pesquiso. 62 mil artigos. Já mudou, né? Aqui no BVS era 3 milhões. No Cielo, 7 mil e pouco. No Lilacs, 62 mil. Bireme, ele não está disponível, então vamos fechar, tá? Springer Link, como eu disse, pode ser a palavrinha search e sempre vai ter a lupinha lá para você pesquisar. 1.271.000, tá? Materiais disponíveis. E aí, observem um detalhe. Vocês estão conseguindo ver esse cadeadinho aqui em amarelo, onde está o mouse? Estão conseguindo ver, gente? Onde está aqui o cadeado em amarelo? Bom, ninguém está respondendo, mas Michele está balançando a cabeça, então vou levar em consideração o que está vendo. Sim, professor. Então, vejam que o cadeadinho que tem aqui também, Significa o quê? Que o cadeado está incluso tanto a pesquisa, né? Nesses 1.200.000 aqui. Está incluso tanto aqueles artigos, aquele material, que aí pode ser livro também, né? Como a gente vê aqui, alguns livros. Então, tanto aquele material livre, gratuito, quanto o material que é pago. Se eu não quiser o material pago, até porque, né, somos brasileiros com salário mínimo baixíssimo, né, numa crise enorme, então o que é que a gente faz? A gente vai para as coisas gratuitas. Aí a gente desmarca isso aqui. Olha, diminuiu de 1.271.000 para 249.000. É pouco? Não, 249.000 artigos, quase 250.000 artigos, dá para brincar, não dá para ler um pouquinho? Então, vamos ver as outras plataformas. Sim, aqui tem a possibilidade de você refinar, né, de você filtrar a sua pesquisa. Eu quero só artigos, eu quero capítulos, né, eu quero livros e assim por diante. Eu quero por disciplinas, por exemplo, medicina e saúde pública, biomedicina, química, ciência da computação. Por subdisciplina, oncologia, oncologia cirúrgica e assim por diante. A língua, eu quero os textos em inglês, eu quero em alemão, eu quero em francês, eu quero em holandês, eu quero em espanhol e assim por diante, certo? Então, eu posso filtrar. Observem que a palavra câncer, eu escrevi ela sem acento. Então, não é câncer em português, tá? Então, se você consegue fazer a pesquisa por palavras em inglês, também é muito válido. Então, deixa eu só aceitar aqui, Jéssica. Então, na Cielo, os que têm o cadeadinho aberto é porque são gratuitos. E observem um detalhe. A gente tem 7.751 artigos e ele automaticamente já me selecionou colocou um filtro aqui que é do Brasil. Só que vamos supor que eu não quero artigos que foram publicados no Brasil, eu quero artigos qualquer um do mundo todo. Então eu venho e limpo aqui, o meu filtro. Então de 7.000 e pouco foi para 19.000 artigos. Certo? Viu que aumentou, né, a disponibilidade. E os que têm o cadeadinho aberto é porque é gratuito. Aí, eu posso selecionar por coleções, e aí a gente vê aqui alguns países, por exemplo. Por algumas revistas, eu quero artigos que falem de câncer da revista tal. Então, eu posso também. Por idioma,
Também posso. Ano de publicação, áreas temáticas, outros tipos de áreas temáticas e assim por diante, certo? Então, veja que a gente tem vários filtros. Então, tanto o Cielo, BVS, Lilacs, eles vão estar funcionando da mesma forma. Inclusive, eu posso, na BVS, como a gente botou para pesquisar no Lilacs, ele vem aqui, ó, só Lilacs. Tem o BDenf, né? Tem outros aqui que a gente pode estar selecionando. E tem essa opção de filtro, que é os últimos 5 anos ou os últimos 10 anos. Ou eu posso colocar, né, alguns anos aí específicos. Por que essa questão dos anos? O que é que vocês me dizem? E, pessoal, alguém sabe o porquê selecionar essa questão dos anos? Acredito que quanto mais atualizado, melhor. Quanto mais novo, né, melhor. Então, o ideal... Tanto que a professora Lenilde brigou com a gente, que a gente, sem observar esse detalhe que a senhora está falando, pegou trabalhos a gente antigos. botou o artigo de 2008. E ela disse, esse tema de vocês são bom, pesquisa que tem novo. Novo, né? Exatamente. E aí vem, né, uma informação importante que eu não lembro se eu falei no semestre passado, né, mas vai agora que, né, para utilizar. Como eu disse, esse semestre vai ser para corrigir os trabalhos. E, lógico, se vocês acharem informações interessantes que queiram acrescentar, ok, pode fazer, tá? Então, trabalhos dos últimos 5 anos. Então, sempre priorizem na primeira pesquisa de vocês isso, certo? Trabalhos mais recentes. Tem alguns filtros, deixa eu ver se tem nesse aqui. Aqui, ó, ordenar por. Você pode colocar mais recentes. Então, os trabalhos mais recentes vão ser os primeiros que vão aparecer. Você pode até nem usar aqui os últimos 5 anos, mas como aqui vai estar do mais novo para o mais antigo, né? Então, você, obviamente, vai começar pelo que tem de mais novo sobre aquela temática. Então, você pode selecionar, né? Inicialmente, eu quero só artigos dos últimos 5 anos. Aí, quando você botou lá para pesquisar, eita, não apareceu nada ou quase nada. Aí você vai fazer o quê? Aumentar sua busca, tá? Utiliza agora os últimos 10 anos. Por quê? Porque, gente, não é que somente você vai usar os últimos 5 anos, porque isso é relativo. Vai depender da temática. É a mesma coisa de eu chegar e dizer, o trabalho de vocês tem que ter no mínimo, um exemplo, tá? No mínimo 50 artigos. Só que se você escolher um determinado tema, aquele tema é muito raro. Um exemplo, tem gente que escolhe doenças raras, tal. No mundo todo só tem 10 artigos. Como é que você vai botar 50? Não tem como, né? Então, por isso que eu digo, isso é relativo, por isso que eu não exijo, tem que ter no mínimo tantas referências. Não tem como exigir isso. Eu acho muito sem noção quando fazer isso. Lógico, isso depende da temática. Se você, por exemplo, vai falar sobre câncer de forma geral, a gente viu que tem não sei quantos milhões de artigos. Isso que a gente nem botou no periódico CAPES. Vamos botar aqui no periódico CAPES para vocês verem. O maior que a gente viu foi o BVS, né? Que tem 3 milhões. Olhem o quanto que vai aparecer no BVS. BVS não, periódico CAPES. Coloquei lá na lupinha, aí ele está pensando, porque ele está pesquisando, né? Porque são muitos trabalhos. Olha o número. Quase 6 milhões de trabalhos com a palavra câncer, certo? No periódico CAPES. Por isso que eu disse, o periódico CAPES ele é mais rico no sentido de dizer o que tem publicado. Não necessariamente ele vai te dar o acesso. Mas como ele tem, vamos botar aqui só artigos, tá? Sem ser livros, né? Porque livro vai ser pago. Pronto. Como ele dá a referência completa, o que é que você faz? Aqui é acesso aberto, ó, pode ver. Certo? Vamos clicar aqui em texto completo disponível. Vamos ver o que é que ele vai nos mostrar. Eita, ele disse, ó, que não está disponível. O que é que eu faço? Copio o título e pesquiso no Google. Aqui, ó. O título, ou o trabalho. Vamos ver se ele é gratuito ou é pago. Aí, uma outra dica que eu dou para vocês nesses últimos 2 minutos de aula. Eu
clico aqui em PDF, né, para abrir, mas qual é a dica? Sempre baixem o artigo, tá? Ele não abriu aqui o artigo, você clica aqui, ó, em download, certo? Tá. O que é, né, esse 150? Nada, né, de informação. Então, o que é que eu faço quando eu, pelo menos, vou organizar meu material, né, de referências? Esse trabalho, ó, ele foi publicado em 2022, certo? Não, foi publicado em 2012, tá aqui, ó, 2012, na revista aqui, americana de nutrição clínica, tá? Então, ele foi publicado em 2012. Então, quando eu salvo, o que é que eu faço? E o título. Então, fica assim, ó, o ano e depois o título do trabalho. Eu, Clênia, sempre faço isso. Por quê? Porque na hora que eu vou buscar os meus artigos, né, para ler, porque isso aqui seria aquela triagem, vamos dizer assim, né, o levantamento bibliográfico. Eu estou buscando literatura sobre a temática para eu, né, depois selecionar o que eu vou ou não colocar no meu trabalho. Então, quando eu for ler, porque até então eu não estou lendo, eu estou selecionando pelo título, né, para ver mais ou menos se está de acordo com o que eu quero, e depois eu vou fazer a leitura do resumo, e aí, através do resumo, eu vou selecionar ou não para fazer a leitura completa. Então, eu selecionando, primeiro colocando, salvando o ano e depois o título, eu já sei qual é aquele artigo. Ele não está com código aleatório ali que eu não vou saber, que eu vou ter que clicar no artigo para saber qual é aquele artigo, certo? E para finalizar, uma última dica, deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês viram que eu cliquei, né? Eu cliquei no nome, deixa eu fazer de novo. Aqui o artigo, tá? Eu vou clicar, pode ver que no título, ó, quando eu boto em cima, ele aparece o sublinhado. Vou clicar nele. Aqui tem toda a referência, certo? Só que o que é que eu quero mostrar para vocês? Uma dica. Vocês estão vendo aqui, referência bibliográfica. Estão conseguindo enxergar? Hein, gente? Aqui, referência bibliográfica. Eu clico nele e aí ele vai me gerar, ó, a referência. Tcharam! E tem vários modelos, ó. Se for seguir a norma MLA, da APA, de Chicago, a 8ª edição da MLA, de Harvard, certo? Ele não tem a BNT, mas é só você adaptar, eu copio e colo, é só você adaptar para a BNT, certo? As informações vão estar ali. Você vai verificar só na norma da BNT o posicionamento. O ano vem logo depois do autor, vem no final. Né? Eu tenho que botar tal coisa em negrito, não tenho. Só isso. Né? Mas as informações em si já tá ali. Então fica bem mais fácil para vocês. Ok, gente? Alguma dúvida? Podemos encerrar nossa aulinha de hoje. Ok. Oi, Francisco. Professora. Eita, peraí, Francisco levantou a mãozinha. Boa noite, professora. Deixa eu ligar aqui a câmera. Diga, moço. Rapidinho, deixa eu ver. Agora é certo. Diga aí. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professora, eu vi a senhora explicando aí, dando as orientações. Aí eu deixei para o finalzinho da aula, né? Claro. Eu sou aluno do curso de radiologia. Não sei se a professora Luciana falou com a senhora sobre isso. Pronto. Aí eu vi que a senhora explicou aí, tem um pessoal que eu vi que a senhora vai cobrar um trabalho em grupo, não é isso? Não, ele pode ser individual, dupla ou trio. Pode ser individual. Pronto. Porque no meu caso, eu não sei se tem... Parece que é Paulo que paga também. Não sei informar direito. Foi, teve um Paulo que falou comigo. Pronto. Aí eu queria ver com a senhora, depois que a senhora pode até me orientar melhor com relação a
a esse método aí de avaliação, né? Sim. E me apresentar aqui pro pessoal também, que o pessoal não me conhece, e falar que, como é que se diz, meu Deus? Eu tô com, como é que se diz? Tô com um material que eu comecei lá atrás, né? Do meu TCC, mas aí no decorrer das aulas, que nessa eu tava falando, né? No decorrer das aulas a gente vai Isso, vou vendo, se vou estar familiarizando ajudando, com isso, exatamente, até mesmo porque são muitos assuntos novos que vêm surgindo e a gente vai se atualizando. E assim, eu tô com o meu trabalho, eu tava com o meu trabalho esquematizado, né? Mas aí eu tô querendo migrar para outra área, assim, né? Exatamente. Pode, não tem problema não. Tudo. Desde que ele esteja pronto até o final. Pronto, exatamente. Vai ser um pouquinho corrido, mas eu acredito que vai dar certo. Não vai ser mais corrido do que os meninos do semestre passado, não, viu? Você vai ter mais tempo. Eu não duvido nada. É porque eles tiveram um mês e meio. É isso, sabe? Eles tiveram só um mês e meio, você tem mais. Pois foi o melhor mês e meio da vida, viu? A gente deixa o trabalho pronto. Foi loucura, demais. Mas estamos vivos. Sobreviver. Imagino. Viu? Mas é isso, né? Tinha que me apresentar aí, pessoal também ficar Seja bem-vindo. Participar das aulas aí. E tamo junto, viu? Aí qualquer coisa, eu vejo com a senhora a parte dessa parte de orientação, se for o caso, ir lá na faculdade, eu dou uma carreirinha lá do trabalho e vou lá. Pronto, como vai ser presencial, né? Isso, e aí eu chego também mais cedo, tá, gente, também, então umas 6 horas, eu já vou, às vezes até um pouquinho antes, eu já vou estar lá na faculdade, e aí quem tiver algum, como no exemplo do Francisco, dos alunos de radiologia, né, que não tiveram a disciplina de projeto conclusão comigo antes, eu posso até disponibilizar para vocês as aulas do semestre passado, tá? Para que vocês, né, adiantem, vão se familiarizando aí já para ir se organizando, ok? Ótimo, é isso aí, professor. Bem-vindo. Maria Eduarda... Sim, só para lembrar aqui, na terça, né? Você vai estar lá na terça, né? Na quinta, eu vou estar na terça e na quinta. Na verdade, eu vou estar terça, quarta e quinta-feira lá na faculdade, à noite. De manhã, terça, quarta e sexta. Certo, tá? Joia. Professora, então, quer dizer que até o presente momento as aulas vão ser presenciais, não é isso? Até então, sim. Obrigado, até segunda ordem, até esse momento, não sei nem se enviaram alguma mensagem no WhatsApp dizendo o contrário, mas até então é presencial na semana que vem. Tá, em questão do meu TCC, caso eu estou fazendo sozinha, caso eu queira fazer com alguém, outra pessoa, Pode. Tem problema? Não tem problema, né? Não. Tá bem, obrigada. Só que aí, né, ou vai ficar com o seu trabalho ou com o daquela outra pessoa. Entendi. Né? Ou então vocês podem criar um novo também. É mais trabalhoso, mas podem. Né? Mas aí vocês juntas se organizam, corrigem, e aí se ficar com a de aluno A ou B, o aluno oposto, né, complementa aquele trabalho, dá sugestões, né, para também ter a sua contribuição. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, sejam bem-vindos a 2022.1 e nos encontramos, se Deus quiser, semana que vem. Se cuidem, usem máscara. Usem máscara. E que saiam vivo do semestre, viu? É outra missão, sair vivo do semestre. Pois é, Léo. Se vai ser um negócio de prova oral, vai logo a cabeça. Drama. Eu sou mais tranquilo em prova oral do que prova escrita. Eu dei prova escrita. Vixe, não, tenho pavor. Diga aí, Cláudia, o que você ia falar? Esse negócio aí, só quero saber o que tu gosta. É o quê? Não gosto de você, Cláudia Sérgio, você sabe. Não gosto de você. Aí a senhora pergunta, Gisabel, você se arrepende desse trio? Às vezes. Nunca, meu amor, porque você não larga o osso. Jamais vai largar. Jamais vai largar o osso, imagina esse tutano aqui. Gente, só lembrando, tá? Para vocês poderem ter acesso às aulas presenciais semana que vem, meu tilt aqui no cérebro. Então, semana que vem, vocês precisam mandar para a coordenação o escaneado, a carteirinha de vacinação de vocês e levar uma xerox na semana que vem, certo? Para ter acesso à faculdade.
ok? Não esqueçam disso. Belezinha? Então, beleza, professora. Só outra dúvida. Por exemplo, eu já encaminhei para a coordenação hoje meu cartão de vacina da Covid. Aí, no caso, eu preciso enviar novamente ou só preciso levar a cópia? Não, só levar a cópia. Você já enviou, enviou. É porque ela pediu para os estágios, né? E a gente já mandou. Pronto. Então, não tem problema não. Já está enviado, tá? Qualquer dúvida nessa questão aí é com a coordenação. Tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Até semana que vem. Como eu disse, se cuidem, usem máscara para ninguém se contaminar e levar nada, porque por enquanto eu estou passando ilesa e quero continuar assim. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora, boa noite. Boa.